Olá, é uma satisfação muito grande ter você de novo aqui comigo. E para você que acompanha aí o nosso conteúdo, eu deixei semana passada um vídeo que você pode acessar aqui nessa playlist, explicando um pouco o que é essa proposta de educação existencial. Dando sequência a esse nosso assunto, eu quero já direto entrar no nosso tema de hoje. Eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, talvez você fique um pouco perdido a respeito do conteúdo que eu vou abordar aqui. Então, faz uma forcinha, acessa aqui o vídeo intitulado Educação Existencial, você sabe o que é? Que é muito importante, eu prometi no vídeo anterior que eu iniciaria uma sequência de gravações aqui, explicando, abordando e aprofundando esse tema, que faz parte das abordagens que eu organizei na metodologia que eu batizei de Rota SIC, Sistema Integrado de Intervenção Comportamental. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre isso e explicar para você um pouquinho. Primeiro, por que eu chamo rota? Porque, veja bem, a gente está sempre saindo de um ponto a outro na nossa vida. A gente está sempre em movimento, sempre em direção a algo. E quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa visualização de rota, a gente pressupõe que existe uma estrada, um caminho, um percurso para a gente fazer. E esse termo rota significa que em cada um dos eixos que a gente trabalha no Sistema Integrado de Intervenção Comportamental, cada um desses eixos, ele é uma coordenada, é como se fosse pontos de parada que a gente vai fazendo, vai programando o nosso GPS da vida para que a gente não perca de vista onde é que a gente quer chegar. Eu falei no vídeo anterior que os 5 pilares dessa abordagem são mente, emoções, corpo, finanças e espiritualidade. São diversas abordagens que a gente pode ter falando desses pilares que eles acabam sendo a base da maioria das metodologias, porque, de certa forma, isso está muito interligado com a nossa vida e com a nossa busca. Hoje, eu quero abordar aqui um dos eixos do pilar espiritualidade. Acompanha comigo. Mente, emoções, corpo, finanças e espiritualidade. Agora, por que eu vou começar com espiritualidade? Continua comigo aqui nesse vídeo, porque você vai entender por que a gente vai começar pelo pilar espiritualidade. Vamos aproveitar aqui que a gente tem espaço, né? Espiritualidade. Vamos terminar aqui esse quadradinho. Por que nós vamos começar com a espiritualidade? Gente, para você que viu o vídeo anterior, eu quis frisar que espiritualidade aqui não se trata de doutrina, não se trata de rituais, não se trata de uma prática religiosa. Espiritualidade é uma coisa mais profunda que tem a ver com o nosso sentido, com o nosso propósito, com a nossa missão, a nossa percepção mais profunda e íntima do que nós viemos fazer nessa vida. Percebe como é que isso é profundo, né? E nesses pilares, cada pessoa aborda de uma forma. Eu resolvi organizar a minha metodologia da seguinte maneira. No pilar mente, eu trabalho 4 eixos. No pilar emoções, eu trabalho 6 eixos extremamente importantes para que a gente possa entender esse movimento emocional que nós experimentamos ao longo da nossa vida. No pilar corpo, eu também abordo 6 eixos. No pilar finanças, eu trabalho 4 eixos e no pilar espiritualidade, eu trabalho 4. E por que hoje nós vamos começar com espiritualidade? São 4 eixos e hoje eu vou abordar com você um eixo que eu acho extremamente importante. Chama-se consciência. E aqui, gente, vocês sabem, né, eu sou neurolinguista por formação, uma coisa que eu adoro é fazer esse trocadilho com as palavras, é entender como que a nossa mente
processa aquilo que a gente escuta em termos de linguagem. Então, antes de aprofundar, eu quero já chamar a sua atenção para uma coisa interessante aqui nessa palavra. Existe a palavra consciência. Na verdade, aqui ó, são duas palavras. E a palavra consciência. Olha que interessante. Consciência significa que a gente tem conhecimento, que a gente tem informação, que a gente tem algo que faz a gente entender sobre um determinado acontecimento, sobre um determinado fato, sobre um determinado assunto. A gente tem ciência daquilo ali, a gente tem a informação, consciência. Consciência é quando a gente tem internamente uma convicção, uma informação interna que, processada, traduz para a gente a nossa forma de reagir aos estímulos que a gente recebe. Uma forma muito interessante da gente entender esse trocadilho é a gente pensar, por exemplo, no tomate. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe é muito fácil, é só você dar um Google aí que você vai saber. O tomate é uma fruta. E quando a gente recebe a informação de que o tomate é uma fruta, a gente começa a processar uma informação. A gente recebe uma informação, a gente passa a ter ciência que o tomate é uma fruta. Mas consciência significa entender pelas práticas da nossa vida que, embora o tomate seja uma fruta, a gente não coloca o tomate na salada de fruta. A gente tem consciência de que essa combinação não é a proposta a qual o tomate se destina. A gente, pelo menos aqui na nossa cultura no Brasil, nossa cultura tropical, o tomate é uma fruta que a gente consome em saladas, ou que a gente faz um suco, né? Mas a gente não consome o tomate, por exemplo, numa salada de fruta, porque a gente tem consciência de que essa combinação não é uma combinação harmoniosa. Percebeu a diferença? Muitas vezes a gente tem uma informação diferente da gente estar consciente daquilo que a gente está recebendo. Então eu resolvi começar essa abordagem a partir dessa questão da consciência, porque vocês vão entender. Muitas vezes a gente tem muitas informações a respeito de coisas que a gente deseja e quer fazer na vida. Um exemplo. Essa pandemia desinstalou e tirou muita gente da zona de conforto. Muita gente tinha informação, tinha ciência, por exemplo, de como era a rotina e a resposta do filho na escola. Mas, dentro de casa, nós pais que temos filhos em estado escolar, eu também tenho ainda, meu filho está no Fundamental 2 ainda, e a gente começa a tomar consciência das dificuldades, dos comportamentos, do comprometimento, uma série de coisas que a gente tinha ciência, a gente tinha informação, mas a gente não tinha consciência, a gente não tinha a sensação interna de como era aquela vivência, aquele comportamento. Porque o filho está lá na escola, ele está sendo conduzido lá e muitas vezes a gente acompanha de uma forma totalmente diferente da vivência do professor dentro de sala de aula com ele, não é verdade? Então, isso também é um dos exemplos. E quando a gente para pensar em consciência em termos de educação existencial, que é o ponto do nosso assunto aqui, o que a gente para poder entender? Quando a gente para e pensa em todas essas mudanças que essa pandemia nos trouxe, a gente começa a tomar consciência, muitas vezes, do estado físico que nós estamos, da condição financeira que nós temos, das questões relacionadas à nossa capacidade de gerenciar a nossa emoção, os pensamentos que a gente alimenta ao longo do nosso dia, vai percebendo aí os pilares do sistema integrado de intervenção comportamental, vai percebendo a mente, os pensamentos que estão rodando aí dentro. O que você pensa quando acorda? O que você pensa sobre a sua vida? O que você pensa sobre as demandas que você precisa gerir hoje, nesse contexto tão mudado que nós estamos vivendo hoje? As emoções, como é que é lidar com o marido, o filho, às vezes a questão das metas,
projetos que você precisa entregar, demandas profissionais, mudanças profissionais. Como é que está esse turbilhão de emoções aí? A questão do corpo, como é que você come, como é que está a sua disposição física, como é que está a sua alimentação, como é que está a sua libido, como é que está a vivência da sua sexualidade no meio desse turbilhão todo. E no meio de tudo isso, como é que está a questão financeira? Como é que está a administração das contas, a questão da reserva financeira, a consciência do quanto que você está preparado para continuar aí esse tempo de incerteza quando a gente pensa em mercado e economia. Pensa, como é que está tudo isso? Né? E aí, quando a gente começa a ter esse questionamento, é que vem a questão da consciência. A consciência significa a gente conseguir mapear todas essas questões, mas saber tomar decisões. O que é tomar decisões? A gente não consegue. E olha, eu falo isso porque eu quero ser honesta com você. Eu quero ser íntegra com você. Trabalho com treinamento e desenvolvimento há tanto tempo, como eu disse para vocês, há mais de uma década nessa jornada, e hoje eu fico muito sentida, eu fico realmente sentida quando eu acompanho alguns profissionais aí que se aventuram a oferecer para as pessoas mudanças instantâneas, organização de áreas tão complexas e tão exigentes da nossa vida com um cursinho de 24 horas ou com um PDF de 4 páginas. Eu quero que você entenda o seguinte, tudo é um começo. E é claro, o cursinho de 24 horas, o PDF, esse vídeo que você está assistindo aqui agora, tudo isso é importante na sua jornada de desenvolvimento. Mas mudança real, transformação real na sua vida requer decisões, requer tomar consciência, requer entender o sentido da sua vida e requer muito trabalho, requer dedicação, requer renúncias, requer reorganização de rotina, mudança de hábitos, uma série de coisas que a gente não consegue com 24 horas. Eu, enquanto desenvolvedora de pessoas, enquanto educadora existencial, eu quero que você saia desse vídeo com essa consciência. A transformação real na nossa vida requer muita dedicação, empenho, muita consciência. E a questão da consciência é, se você hoje está vivendo um momento onde as suas crenças não são positivas, os seus pensamentos mais te sabotam do que te potencializam, o medo, a incerteza, a tristeza, tudo isso misturado aí dentro de você, se isso está acontecendo agora, o que você precisa tomar consciência? Que você precisa organizar a transformação da sua vida em passos. Isso é tomar consciência. A gente não consegue organizar uma vida financeira toda turbulenta, que foi profundamente afetada por essa pandemia, com uma leitura de 24 horas. Mas você consegue ampliar a sua consciência, você consegue entender alguns passos, como eu disse para vocês, na minha jornada financeira da Rota SIC, eu trabalho 4 eixos importantíssimos. Aqui, por exemplo, na espiritualidade, nós estamos trabalhando só um eixo, mas a gente tem mais 4 eixos aqui. O primeiro eixo é consciência, por quê? A primeira coisa que você precisa tomar na sua vida é consciência de como ela está. Às vezes a gente fala que assim, nossa, minha vida está de cabeça para baixo. E aí quando você para pensar de forma consciente, quando você se permite parar e fazer o mapa, né, para a sua rota, você começa a ver que não é a sua vida. Às vezes é uma questão profissional, é uma questão específica voltada para o seu trabalho. Ou às vezes é uma questão que tem a ver com a sua convivência familiar. Às vezes são questões que estão ali te travando, ou te deixando para baixo, ou te trazendo crenças que acabam impedindo a sua jornada. Ou às vezes a questão financeira tem 4 eixos importantíssimos para a sua alavancagem, para a sua estabilização financeira, para que você tenha liberdade para viver a sua vida de forma plena e absoluta. O objetivo da educação existencial, do Sistema Integrado de Intervenção Comportamental, é trazer para você vida plena. Lembra que eu falei lá no vídeo 1, né, dessa nossa série de educação existencial? Muitas vezes a gente não sabe o que é uma vida plena.
A gente não entende o que é viver de forma plena e abundante. E aí, por causa dessa falta de consciência do que seja, do que venha a ser isso, a gente acaba se perdendo numa série de coisas e acaba achando que não vale a pena começar, que não vale a pena ter um início, né? Eu queria deixar para você aqui a seguinte reflexão. Esse primeiro pilar, que é a consciência, ele é muito importante pelo seguinte: quando você não tem consciência das questões que você precisa resolver, quando você não tem consciência das coisas que você realmente quer na sua vida, quando você não tem consciência plena das suas capacidades ou das suas debilidades, sabe o que acontece? Você começa a ser manipulado. As pessoas começam a dizer para você o que elas querem. E se você não tem consciência, você começa a acreditar. E aí você começa a comprar o que não precisa, você começa a fazer o que não quer, você começa a se envolver com pessoas que nada têm a ver com aquilo que está gritando dentro de você. E quando você pensa que não, você está envolvido, você está imerso numa vida que você olha e não reconhece. Numa vida que, quando você acorda de manhã e se olha no espelho, você se pergunta: quem sou eu? Lembra que a última fala do nosso vídeo lá é: quem é você nessa jornada pela vida? Eu quero te fazer um convite. Para hoje para pensar o quanto que você está consciente do que está acontecendo com você. A gente está escutando tanta coisa. A gente escuta tanta coisa de tantas pessoas dentro de casa, pela mídia, pelas séries, pelos filmes. Tudo são informações que chegam. Tudo são programações neurais silenciosas. Tudo são programações neurolinguísticas silenciosas. E aí a questão que eu pergunto para você é: quanto que você está consciente? E estar consciente, gente, requer parar pelo menos 5 minutos do seu dia, respirar fundo e se perguntar: por que eu estou fazendo isso? E se perguntar: por que eu estou vivendo isso? E se perguntar: por que eu estou ao lado dessas pessoas? Por que eu estou nesse trabalho? Passei vários anos da minha vida envolvida com universitários, conduzindo universitários para que eles se preparassem melhor para se inserir no mercado de trabalho com mais consciência. E o que eu mais escutei foi isso. Pessoas jovens seguindo jornadas pré-estabelecidas por outras pessoas, na maioria das vezes pais e amigos, que a gente aprofunda muito isso lá no trecho das emoções, no eixo das emoções a gente explora muito isso, é parte de um dos eixos que a gente aborda lá. Na verdade é o pilar emoções e um dos eixos é exatamente isso. Quais são as pessoas que te influenciam? E essa influência te traz felicidade ou te traz angústia? A gente para pensar. Nós estamos falando de consciência. Se você não tem, sabe o que acontece? Alguém começa a falar de coaching ali, aí você vai lá escutar e aí processa aquilo. Aí começa a falar de Theta Healing, você vai lá, processa aquilo. Começa a falar de constelação familiar, você vai lá, processa aquilo. Começa a falar de mindfulness, você vai lá, processa aquilo. E daí a pouco você é um monte de fragmentos de coisas que mais te angustiam do que te potencializam. Que mais te trazem confusão do que te colocam em ação. Todas essas coisas que eu citei, mais um monte, gente, todas elas têm a sua vantagem, todas elas têm o seu potencial de ajudar, de nos ajudar a chegar onde nós queremos, de nos ajudar a colocar a nossa vida em ordem. Todas elas têm os seus méritos, mas a questão mais importante aqui, você precisa ter consciência de qual é a sua dor. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim: ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Sabe por quê? Porque propósito é algo que vem de você para o outro. E tem muita gente confundindo o propósito como algo que eu quero fazer para me deixar feliz. Algo que eu quero fazer para ficar bem. Isso é consequência, não é objetivo. Já parou para pensar? Até com relação a isso, a gente não está tendo consciência plena. E eu queria te convidar para refletir um pouco mais sobre isso. Eu escrevi
um manual, ainda não está disponível para o mercado, mas já está pronto. Eu estou pensando como é que eu vou disponibilizar, provavelmente eu vou disponibilizar gratuitamente esse manual para as pessoas que me acompanham no meu canal do Telegram, Manual Simplificado de Educação Existencial. No próximo vídeo, eu vou mostrar esse manual para vocês, no vídeo da semana que vem. Se você ainda não está no meu canal do Telegram, que é um canal que eu criei para a gente conversar um pouquinho sobre educação existencial, eu te convido a acessar o link que está aqui embaixo do vídeo e fazer parte lá do meu canal, trazer as suas perguntas, trazer os seus questionamentos, trazer as suas experiências a respeito dessa questão da consciência, para que a gente consiga interagir melhor por lá, porque aqui nem sempre a gente consegue uma interação maior, mas lá não, lá eu estou presente, lá eu acompanho diariamente, lá eu posso estar postando alguns áudios, falando um pouco mais sobre os outros eixos desse pilar espiritualidade. E se você ainda também não está inscrito aqui no meu canal, vamos lá e se inscreve, curte, porque isso também, gente, pensa comigo, isso também é uma forma de consciência. Eu me pergunto muito isso às vezes. Às vezes a gente vem aqui para o YouTube e fica aqui consumindo conteúdo, fica aqui se enchendo de um monte de coisas e a gente não tem sequer uma consciência contributiva. Sabe o que é uma consciência de contribuição? A gente às vezes só precisa curtir ou não curtir, fazer um comentário de apreciação ou de questionamento num vídeo de uma pessoa que está disponibilizando conhecimento, que está disponibilizando conteúdo, e a gente não tem essa consciência contributiva. Às vezes a gente só precisa clicar num botãozinho e se inscrever para que aquela pessoa que está ali disponibilizando informação tenha condição de continuar entregando informação, tenha condição de continuar nos trazendo conteúdos e provocações. E aí a questão que eu pergunto para você hoje é: como é que é o seu nível de contribuição? Quando você vem para cá, para a internet, e vem consumir conteúdo, e você vem se favorecer do pensamento de outras pessoas, não digo só do meu não, mas de muitas outras pessoas, como é que você devolve isso? A gente escuta muitas vezes que as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho nada para falar, ah, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que eu mais preciso do que posso dar, eu estou passando muita dificuldade, eu estou passando muitos problemas, eu estou com depressão, eu estou com problemas financeiros, eu estou com obesidade, eu estou com problema no meu relacionamento, meus filhos estão perdidos, eu não sei o que fazer da minha vida. Mas uma coisa você pode fazer, apenas uma. Se você consome algum conteúdo na internet, o meu ou de qualquer outra pessoa que faz bem para você, apenas se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas, coloque o seu comentário, sabe por quê? Porque isso ajuda você a aumentar o seu nível de consciência, isso ajuda você a dizer para você mesma quem é você nessa jornada pela vida. Às vezes a gente acha que não tem nada para dar, e tem. Às vezes quando a gente manda um vídeo para uma pessoa, a gente está fazendo bem para ela. Às vezes quando a gente dá um curtir no vídeo de alguém, a gente está ali dizendo: olha, essa é a minha contribuição para você. E isso tudo é consciência. Eu sei que você já tem essa informação, eu sei que você já tem ciência disso, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Todo produtor de conteúdo fala isso, da importância de você se inscrever, da importância de você curtir, comentar ou descurtir. O importante é você interagir aqui. A gente tem ciência disso, mas a gente tem consciência. A diferença entre ciência e consciência é que informação é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria, consciência, é você não colocá-lo na salada de fruta. Com isso eu quero terminar esse vídeo aqui, gente, porque é um assunto que eu amo tanto que quando eu começo a falar, vocês já viram, meus vídeos sempre são longos, meus vídeos sempre vão se estendendo mais, mas é o meu jeito de entregar para você e de devolver para o mundo aquilo que eu recebo, aquilo que eu amo, é a forma de eu viver a minha missão, é a forma de eu viver o meu propósito, é a forma de eu alimentar e praticar no meu dia a dia o pilar da espiritualidade. Hoje eu não vou abordar aqui sobre os outros 3 pilares, sobre os outros 3 eixos desse pilar, mas eu te convido a continuar comigo aqui, a continuar acompanhando o nosso conteúdo, que eu vou estar
toda semana aqui, disponibilizando algum conteúdo, falando sobre os outros eixos, sobre os outros pilares, que é emoção, mente, corpo, finanças, todos eles com seus eixos. E quanto mais vocês interagirem aqui comigo, quanto mais colocarem aqui os seus questionamentos, mais vai ficar fácil para mim decidir como que eu vou disponibilizar esse manual. Gente, tá fantástico. Nele eu falo sobre todos esses pilares, com cada eixo, de uma forma aprofundada, disponibilizo técnicas, disponibilizo exercícios, disponibilizo vídeos que são vídeos especiais que eu gravei, que tem um link ali nesse manual para que você possa acessar. Agora, eu só vou entregar se eu sentir que faz sentido para você. Então, se faz sentido para você, comenta aqui, curte, compartilha, assina o nosso canal e vamos que vamos. Porque a coisa mais importante nesse mundo é a gente descobrir quem somos nós nessa jornada pela vida. No final de tudo, o que importa é ser feliz. Te espero no próximo vídeo.